Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Paysandu e algumas situações importantes, né, envolvendo, depois de mais uma derrota do clube na Série B, não vem de um início interessante. Quero falar aqui sobre a permanência do Hélio dos Anjos, se é, por exemplo, questionável ou não a continuidade do técnico para esses próximos jogos. Eu diria que agora a solução jamais, né, seria essa demissão, mas depois de um início bem ruim, o clube amargando o 19º lugar, é de se preocupar. Além disso, quero falar sobre o Wesley Garcia, mais um gol, né, para a conta do venezuelano, que fez uma boa atuação, mesmo, por exemplo, um atleta que tem sido mais um 12º jogador entrando no segundo tempo do que como titular. Que eu questiono isso, acho que é um cara que já era para estar sendo titular. E assim, o Paysandu já vem se movimentando no mercado para ter essa movimentação, porque senão pode ser que o clube perca o atleta de graça daqui um mês, por exemplo, quando ele já vai poder assinar um pré-contrato. Será que tem algum time, por exemplo, do futebol brasileiro ou internacional interessado no venezuelano? Até quanto que vai o seu contrato? Vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Muito obrigado por termos passado dessa marca aqui no YouTube o objetivo, né, de 57 mil inscritos. Valeu demais de todo mundo que assistiu, se inscreveu, certamente nos ajudou bastante a chegar aqui a essa meta. E lembrando, né, todos os dias aqui tem informações e conteúdos do Paysandu, então se inscreve para você não perder absolutamente nada do papão. E bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então quero começar falando sobre essa fala do Hélio dos Anjos depois dessa derrota por 2-1, né, para o Mirassol, onde o técnico ficou bem chateado e ainda falou, né, valeu demais o portal Liberal. Ele reconhece que não tivemos a personalidade necessária depois de mais uma derrota na Série B do Brasileiro. Um dos trechos que eu achei interessante na coletiva, ele falou aqui, ó: os primeiros 25 minutos foram patéticos, nada do que sabemos fazer nós conseguimos, pagamos caro e não tivemos a personalidade necessária para jogarmos do jeito que a gente joga. O adversário aproveitou duas situações que eram claras e evidentes, a transição com a bola dominada e essa bola, né, do Fernandinho dentro da grande área, trazendo para dentro e batendo. Isso foi mostrado e discutido, né? Ressaltou então o Hélio dos Anjos, bem chateado nessa entrevista depois do jogo, né? E mais um resultado negativo para o Paysandu, que vem de uma sequência bem ruim. O treinador de 66 anos, então, que não vence, né, os últimos 6 jogos, veio daquele empate, dois empates nas decisões da Copa Verde e do Campeonato do Paraense contra o Remo, 2 empates, ok, mas já era de se esperar. Derrota para o Santos, 2 empates contra Avaí e Botafogo de São Paulo em casa. Isso aqui é amarga, né, porque tinha que ter vencido pelo menos um e o Paysandu tivesse 4 pontos na tabela, por exemplo, e agora mais uma derrota para o Mirassol. É uma surpresa, Gustavo, o Paysandu, por exemplo, perder para o Mirassol fora de casa e por Santos fora de casa? Não é, é um resultado que você coloca ali, por exemplo, no início do campeonato, que você não vai conseguir 3 pontos, mas na minha opinião pesou demais essa derrota, esse empate, quer dizer, contra o Avaí e contra o Botafogo de São Paulo em casa, principalmente contra o Botafogo, né, que é um clube que vai brigar mais pela parte de baixo do que pela parte de cima. E se o Paysandu tivesse, por exemplo, 4 pontos, estaria, por exemplo, a 4 do G4 e a, por exemplo, 2 acima da zona do rebaixamento nesse primeiro momento. O Hélio dos Anjos, que nesse ano ainda segue com um aproveitamento muito bom, próximo de 58% dos pontos, 25 jogos, 12 vitórias, inclusive até peguei aqui algumas matérias mais recentes que tivemos na manhã dessa segunda-feira. Não se fala nada nesse quesito de demissão, e eu concordo também, tá, gente? Acho que não tem que ter uma demissão, por exemplo, do Hélio dos Anjos agora. Eu acho que seria um grande exagero e ele está longe de ser o maior culpado. Eu diria que o Paysandu vai ter que buscar muitos reforços nesse meio do ano. Eu não diria que muitos, mas pelo menos ali uns 3, 4 em algumas posições cruciais que o Paysandu tem precisado, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa situação, né, envolvendo, por exemplo, o Paysandu, que vem desse início muito ruim. Vai ter alguns jogos importantes agora, principalmente, eu diria que em casa, mas uma sequência dificílima também, né? Porque quarta-feira agora tem esse duelo contra o Goiás, dia 15, e aí sim, jogando em casa, mesmo com o adversário que é atualmente o vice-líder, né? Vai ser um jogo muito complicado, mas pelo menos vai estar dentro dos seus mandos. E aí vai depois com uma sequência ainda nesse mês de maio, para 2 jogos fora, muito difícil, né? Que é contra o Amazonas e depois contra o Guarani, lá em São Paulo, muito difícil. E volta ainda contra o América Mineiro em casa. Então olha essa sequência, né? 2 dos times cotados para conseguir o acesso em casa, o Goiás e o América, e ainda uma sequência de Amazonas e Guarani fora de casa. Então não vai ser fácil, pode ser que consiga surpreender, por exemplo, vencendo o Amazonas fora e conseguindo pontos importantes contra o Goiás ou o América, por exemplo, 2 empates, empatando com o Goiás e a América e vencendo o Amazonas. Aí sim, né, viria uma sequência um pouco melhor, 5 pontos em 4 jogos e poderia saltar um pouco nessa tabela. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, inclusive a sua expectativa, né, para esses próximos compromissos depois desse início bem ruim. E se você concorda comigo também, que nesse momento não vejo a necessidade de uma mudança do comando técnico, mas é para se abrir os olhos, né, até porque vem de uma sequência muito ruim, e se não abrir o olho, o objetivo que seria pelo menos tentar, né, brigar pela parte de cima da tabela, pode acabar
acabar virando um pesadelo e brigar para não cair para a Série C, onde foi tão difícil, né, conseguir esse acesso nos últimos anos. Eu acho que um ano e bater e voltar seria uma decepção para todo mundo. Então a gente dá sequência aqui no nosso vídeo, tem aquela também para vocês da Betfair, onde eu quero destacar esse jogo aqui, ó, o Paysandu e Goiás, onde está uma vitória muito interessante do Paysandu em casa, 2,60 a cada real apostado. Por exemplo, eu vou ver aqui então, vitória do Paysandu, vou colocar aqui, ó, R$65. Caso o Paysandu vença, voltando 169, é uma cotação muito alta, né? Porque o Paysandu realmente não está como favorito para esse duelo. Mas também um jogo muito aberto, ó, uma vitória do Goiás está pagando menos. É mais provável o Paysandu vencer, de acordo com as apostas, do que o Goiás. Então tá realmente um jogo muito equilibrado. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65 já dobra o seu valor, tá? Então, vou depositar R$65, vou apostar aqui 65 e vai cair 130 na sua conta, tá? E aí você vai usar a outra parte para você apostar. Ou não, já vou colocar 130, por exemplo, nesse jogo, voltaria a 338, ótima cotação. Essa vitória aqui então tá 2,60, você pode vir, por exemplo, ó, Paysandu vencer ou empate, e aí pagando 1,38 também, que é uma boa, R$65, voltaria 89 ou 130 aqui, por exemplo, você vindo pelo link aqui na descrição, né, voltaria 179, caso o Paysandu vencer ou empatar, também com uma cotação bem interessante. Enfim, tem também as opções, ó, você pode vir aqui, por exemplo, Paysandu ou empate, e eu acho que vai ter, por exemplo, mais de 2 gols, né, 1.5, ó, já vai ficar com uma cotação também 1.88, muito bacana. O link para você começar então na Betfair tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Wesley Garcia, jogador então que entrou, né, no último jogo contra o Mirassol e marcou o gol aí no final. Já é um dos jogadores com mais gols nessa atual temporada vestindo a camisa do Paysandu, e na Série B o artilheiro com 2 gols marcados até então. Jogou aí na reta final, então no final ali contra o Mirassol, que muita gente questionou, né, que já era para ter começado nessa posição como titular. E lembrando, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem realmente jogado muito menos do que era de se imaginar, pelo menos nessa questão, né, de ser titular ou reserva no campeonato até então. Enfim, venezuelano que tem contrato só até o meio do ano, agora eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. Na Série B, 3 jogos que ele disputou, marcou então aí 2 gols, aquele golaço contra o Botafogo e agora nesse duelo contra o Mirassol. Enfim, acho que é um atleta para ter sim, sem dúvidas, uma continuidade e principalmente para o Paysandu renovar o quanto antes o seu contrato, até porque o vínculo dele vai até o final desse ano. Ele chegou, né, assinando o contrato no ano passado com vínculo até o meio dessa temporada, só que a grande questão, ou até o final dessa temporada, só que a grande questão é que a partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça para qualquer outra equipe, seja aqui do Brasil ou, por exemplo, do futebol do exterior, sem render qualquer centavo, tá? Ele pertence ao Paysandu, não pertence mais ao Deportivo Táchira da Venezuela, e é um jogador para se pensar logo nessa renovação. Eu até já trouxe aqui alguns vídeos recentes falando sobre essa questão que o Paysandu já entrou, né, em contato para ter essa renovação, e pode ser que no decorrer desse mês agora de maio, antes do mês que vem, ele já chega a um acordo para essa renovação, né, porque daqui 2 semanas, por exemplo, em junho, ele já pode assinar um pré-contrato de graça e reforçar alguma equipe aqui do futebol brasileiro ou futebol do exterior em 2025. Na atual temporada, 15 jogos, 5 gols e 1 assistência, números parecidos com o que ele teve no ano passado inteiro do futebol venezuelano. Pelo Deportivo Táchira foram 30 partidas, exatos 5 gols e 1 assistência. Então, em 15 partidas aqui no Brasil, ele já conseguiu o mesmo feito lá na Venezuela em meio ano. Então, mostra também que tem algumas boas opções que estão, né, no futebol da Venezuela, por exemplo, e que poderiam ser alternativas viáveis aqui para os times da Série B. Eu gostei muito, né, dessa aposta. Quem acompanha aqui o canal sabe quanto que eu achei uma boa opção. Ele vai fazer 24 anos agora, em julho, dia 14 de julho. Eu até, inclusive, já trouxe aqui uma parte de um vídeo, né, falando sobre algumas opções do futebol venezuelano que poderiam chegar no Paysandu. E eu quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários. O que você acha sobre o Wesley Garcia? Se tivesse essa renovação de contrato, aumentaria o salário dele? Até quando, né, esse novo vínculo? Até o final, por exemplo, do ano que vem, até o final de 2026, que eu acho que é o mais ideal, um vínculo de 2 anos, para não ter risco de perder o seu principal jogador sem render, né, qualquer centavo, e também sobre essa sequência dele ou não como titular. O Hélio dos Anjos aí colocando ele como reserva, você é a favor, você é contra, enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. E eu vou deixar também o link aqui para vocês da Betfair para você começar a apostar nesse próximo jogo, né, com 100% de bônus no seu primeiro depósito a partir de R$65. E esse vídeo onde eu falo sobre opções do futebol venezuelano, quem sabe um Wesley Garcia 2.0 vai estar aparecendo aqui para vocês. Valeu, galera!